Minha irmã roubou minha identidade para conseguir uma hipoteca, agora estou em julgamento. Eu não sei nem por onde começar, então vou jogar direto aqui. A minha irmã roubou minha identidade para conseguir um financiamento imobiliário e agora eu estou sendo processado por uma casa que eu nunca vi na vida. Sim, vocês leram certo. E acreditem, eu também não acredito. Vou explicar. Eu tenho 29 anos, trabalho como analista de TI, como qualquer pessoa da minha idade, estou tentando construir uma vida financeira estável. Sempre fui responsável, paguei minhas contas em dia, não fiz dívidas absurdas. Nunca estive rico, mas não faltava nada no meu orçamento. A minha irmã, por outro lado, tem 25 anos, e sempre foi meio, digamos, imprevisível. Aquele tipo de pessoa que vive no modo festa e nunca se preocupa com o amanhã. Acho que, no fundo, sempre achei que ela só fosse uma dessas pessoas que vive do jeitinho, mas que no fim se daria bem, como sempre acontecia. Eu deveria ter ficado mais atento. O problema começou quando eu recebi uma carta do banco, com um aviso de atraso em um financiamento imobiliário. Olhei para a carta e fiquei em choque. O banco dizia que eu havia contratado um financiamento de R$ 300 mil para a compra de uma casa na Zona Oeste. Eu nunca tinha nem pensado em comprar uma casa, quanto mais fazer um financiamento. Eu sou do tipo que prefere aluguel, mais prático, mais barato, mais flexível. Eu pensei, claro, que era algum tipo de erro. Fui até o banco e, depois de um tempão de fila e explicações, eles me mostraram os detalhes do financiamento. Nome, CPF, endereço, tudo batia com os meus dados. Tudo. Só que a assinatura, minha, não era minha. Era uma assinatura falsa. Eu fiquei em pânico. A primeira coisa que pensei foi que algum bandido havia me sequestrado os dados e estava fazendo isso sem minha autorização. Mas não, era ainda pior. Era alguém que me conhecia bem. Alguém que sabia tudo sobre mim. Eu sabia exatamente quem poderia ter feito isso. Minha irmã. Ela tem acesso a tudo na minha vida. Até mesmo ao meu celular, porque algumas vezes ela pegava emprestado sem pedir. Eu sei, é um erro da minha parte. Mas o que me dói mesmo é que, quando eu entrei em contato com ela, ela simplesmente negou. A cara de pau dessa mulher é uma coisa de outro mundo. Não sei do que você está falando, talvez alguém tenha usado seu CPF, você tem que ir até o banco resolver isso, ela disse, como se fosse uma coisa totalmente normal. Ela sabia o que estava acontecendo. Eu tinha certeza. Mas eu não tinha provas. Eu até pensei em ir à polícia, mas não sabia nem por onde começar. Foi então que, semanas depois, comecei a receber os primeiros e-mails e mensagens de cobrança. Eu não tinha mais opção. O banco estava me processando. Eu tentei falar com ela de novo, mas ela se afastou ainda mais, começou a me evitar. Nessa altura, já estava claro que, se eu quisesse limpar meu nome, teria que lutar sozinho. Eu já estou com os advogados, mas o processo está me consumindo. O mais louco disso tudo é que o banco está levando a sério a história de que eu fui o responsável pela compra da casa. Eles não querem saber se eu realmente fui vítima de fraude. Na cabeça deles, eu sou o dono da dívida e ponto final. Eu tô aqui agora, lendo essas cartas de cobrança e tendo que me explicar com o banco, sendo que eu nem estou lá. Nunca vi a casa, não sei nem onde fica. E o mais triste? Minha irmã está tão confortável com isso tudo que ela nem se incomoda em me ajudar. Está só me assistindo afundar enquanto ela segue sua vida como se nada tivesse acontecido. Eu não sei o que fazer. Já estou com os advogados, mas o processo vai demorar meses, e enquanto isso, a pressão só aumenta. Eu sei que devo ter feito algo errado em algum momento, mas não tinha ideia de que isso aconteceria. Como alguém pode fazer uma coisa dessas com a própria família? Eu só queria entender como alguém pode ser tão cruel. Acho que a raiva começou a tomar conta de mim, mas, ao mesmo tempo, eu estava tão exausto. Eu só não conseguia acreditar que ela tinha chegado a esse ponto. Eu e minha irmã sempre fomos próximos quando éramos mais jovens. A gente se dava bem, compartilhava coisas, ríamos juntos. Ok, tínhamos nossos desentendimentos, mas quem não tem?
Mas roubar minha identidade e me colocar nessa situação? Isso era um nível completamente novo de traição. Depois de alguns dias de sofrimento interno, o estresse começou a me consumir de forma física. Eu não estava dormindo direito, minhas costas estavam tensas, e o simples ato de pensar naquilo me fazia ter ataques de ansiedade. Eu ficava pensando no que seria da minha vida se eu não conseguisse limpar meu nome. A dívida estava crescendo e, se eu não tomasse uma atitude, o banco poderia até bloquear meu CPF, me impedir de fazer qualquer outro tipo de negócio, como empréstimos, financiamentos, ou até mesmo abrir uma conta nova. Isso não era só uma dívida. Era uma bomba relógio prestes a explodir e destruir tudo o que eu havia construído até agora. Eu me lembro claramente do dia em que, após mais uma ligação com o banco, liguei para minha mãe. Tentei manter a calma, mas estava difícil. Contei tudo para ela. Falei que a minha irmã estava me ferrando, que ela estava me processando, que ela estava usando o meu CPF para financiar uma casa. O silêncio do outro lado foi de gelar o coração. Ela fez o que? Minha mãe perguntou, claramente em choque. Sim, mãe. Ela pegou o meu CPF, fez o financiamento e agora o banco está me processando por isso. E você sabe que não fui eu. Ela ficou em silêncio por um bom tempo. E depois, disse algo que eu nunca imaginei que ouviria dela. Eu sei, filho. Eu já suspeitava de que ela estava fazendo algo errado. Mas você sabe como ela é. Quando ela quer, convence qualquer um de que está tudo bem. Eu não sabia até onde isso poderia chegar. Aquilo me doeu mais do que eu imaginei. Minha mãe sabia de algo, mas não me avisou? Ela estava tão cega pelo comportamento da minha irmã que preferiu me deixar na ignorância? Não consegui entender. Eu não queria acreditar que, além de tudo, minha mãe também tinha falhado comigo. Fui até a casa da minha irmã algumas vezes depois disso, tentando fazer ela entender a gravidade da situação. Numa dessas visitas, fui direto ao ponto. Eu sei que foi você, Maria. Já não dá mais para negar. O que você fez vai me destruir. Eu estou sendo processado por uma casa que não é minha, e você está se saindo impune nisso tudo. Ela não olhou nos meus olhos. Fiquei observando os sinais de nervosismo, o jeito como ela mexia na mão, como tentava disfarçar. Ela finalmente levantou a cabeça e disse, com um sorriso forçado. Eu não sei do que você está falando, não fiz nada. Se você está sendo processado, é porque tem alguma coisa errada no seu nome. Deve ser uma confusão. Uma confusão? Uma confusão de 300 mil reais? Uma casa que eu nem vi e que eu nunca assinei nada? Eu não sou burro, Maria. Me ajuda. Você está me colocando em uma situação que eu não consigo sair, e tudo o que você faz é me dar desculpas. Isso não é confusão, ponto. Ela não se mexeu. Ficou quieta, sem reação, como se não se importasse com a gravidade da coisa. Como se a vida dela fosse mais importante que a minha. Eu me senti um lixo. Ali, naquela sala, me senti mais sozinho do que nunca. Eu não sabia se ela estava mentindo para mim ou se ela própria estava tentando convencer a si mesma de que não tinha feito nada errado. Só que as evidências estavam todas lá. Eu não tinha como ignorar mais. Saí dali com o coração pesado e a cabeça a mil. Eu já estava cansado, exausto dessa situação. Não era só o peso da dívida, mas a dor de ver minha própria irmã me fazer isso. Era uma dor que eu nunca pensei que sentiria, e, sinceramente, não sabia como lidar com aquilo. E a pior parte, minha mãe estava do lado dela. Ela estava do lado da minha irmã, mesmo sabendo que o que ela fez estava errado. Como alguém pode ficar em cima do muro quando a própria família te trai assim? Eu postei no Reddit porque eu precisava de algum tipo de apoio. A maioria dos meus amigos estava tão confusa quanto eu e não sabia o que dizer. Alguns me disseram para ir à polícia, outros me sugeriram processar minha irmã, mas isso tudo parecia tão surreal. Eu queria só poder voltar no tempo, antes de tudo isso acontecer. Galera, o que eu faço agora? Eu realmente não sei mais o que pensar. Eu só quero me livrar disso e fazer a coisa certa. Mas a minha irmã...
Ela me arrastou para esse pesadelo e agora me deixou sozinho aqui. Os comentários começaram a chegar, e foi aí que o bicho realmente pegou. A maioria das pessoas estava do lado de quem? De quem estava realmente sendo lesado. Eu. Você tem que processar sua irmã. Não importa a sua relação com ela, isso é fraude. E ela precisa pagar por isso. Sinto muito, cara, mas se você não agir rápido, isso vai arruinar sua vida financeira. Não tenha pena dela. Ela não tem pena de você. Cara, você precisa ir na polícia. Isso é crime. Não importa o que aconteça, a sua prioridade tem que ser o seu nome. Não tem amizade que valha mais do que isso. Fiquei pensando nas palavras desses comentários. Eu sabia que a única forma de me salvar era agir com firmeza. A dúvida que eu tinha era se eu estava pronto para enfrentar a minha irmã e minha mãe. Eu não sabia mais quem eu era depois de tudo isso. Eu me olhava no espelho e sentia que havia algo em mim quebrado. A raiva, a dor, a vergonha, estavam se acumulando dentro de mim como uma bola de neve. Eu sabia que, para começar a reconstruir minha vida, precisaria agir rápido. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim ainda se perguntava se eu estava fazendo a coisa certa ao encarar minha irmã de frente. Ela era minha família. Eu deveria tentar encontrar uma solução sem que chegássemos ao ponto de me tornar um inimigo dela? Mas as semanas passaram, e a pressão só aumentou. Eu não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. As mensagens de cobrança começaram a se tornar mais ameaçadoras, e eu tinha que tomar uma decisão. Já estava em mãos de advogados, mas o processo era um jogo de paciência. Eu sabia que, para evitar mais danos, a melhor solução seria tentar resolver o problema diretamente com ela, como uma última tentativa. Então, depois de vários dias de nervosismo, marquei mais uma reunião com minha irmã. Dessa vez, não iria fugir do assunto. Eu não ia me esconder, nem ia deixar que ela me manipulasse mais uma vez. Quando entrei na casa dela, o ambiente estava tão frio quanto sua recepção. A porta estava entreaberta, e ela estava sentada na sala, mexendo no celular. Como sempre, a ausência de preocupação dela era evidente. Você precisa me ajudar, Maria. Não sei mais o que fazer. Eu não pedi isso, e agora estou sendo processado. Você tem que resolver isso. Você vai ter que se responsabilizar por aquilo que fez, eu disse, tentando manter a voz calma, mas o nó na garganta era impossível de esconder. Ela me olhou, mais uma vez, com aquele sorriso falso. Não sabia se ela estava tentando se convencer de que não tinha feito nada de errado, ou se realmente não estava nem aí para as consequências de suas ações. Depois de um longo suspiro, ela finalmente falou. Eu não fiz nada, João. Não sou eu quem está sendo processado. Eu não fiz nada de errado, ok? Eu só ajudei a resolver uma situação difícil. E não é como você está pintando. Eu só usei o seu CPF porque você me devia favores. Isso foi só um empréstimo, um pequeno favor entre irmãos. Você está exagerando. Eu não sabia mais se eu estava ouvindo direito. Favores? O que ela estava dizendo? O que ela queria dizer com isso? Eu senti um impulso de levantar e sair dali. Mas eu me mantive firme. Favores? Você está falando sério? Usar meu CPF para conseguir um financiamento de R$ 300 mil é um favor? Você não está me ajudando, Maria, você está me destruindo. Ela se levantou, como se a coisa não fosse tão grave assim. Eu percebi a indiferença nos olhos dela. Eu sabia que ela não estava se importando. Ela já tinha tomado a decisão dela, e a mim só restava tentar buscar alguma forma de reparar o que havia acontecido. Eu não posso fazer nada. Agora é tarde demais. O que eu fiz já está feito. Você vai ter que lidar com as consequências, João. Eu não sou culpada por você estar nessa situação. Você é que se meteu nisso, não eu. E eu não vou mais falar sobre isso. Só me deixe em paz. Aquilo me cortou. As palavras dela estavam me despedaçando por dentro. A minha própria irmã estava me virando as costas.
Eu sabia que não adiantava mais tentar. Eu precisava ir em frente e enfrentar as consequências dessa bagunça sozinha. Saí da casa dela sem nem olhar para trás. Eu estava em um nível de frustração que não conseguia mais controlar. De certa forma, eu sabia que já estava perdendo a batalha com ela. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que se despertou. Eu não podia mais me deixar ser submisso. Eu tinha que lutar por mim. Eu tinha que limpar meu nome e fazer minha irmã pagar pelo que fez. Não importava mais o que ela pensava de mim, nem o que minha mãe achava. Eu estava decidido. Então, depois de refletir mais um pouco, decidi tomar uma atitude mais drástica. Fui à polícia. Eu sabia que não seria fácil. O processo de investigação seria longo, complicado. Mas eu precisava tomar uma atitude concreta. Já estava cansado de ser a vítima dessa história. Eu não queria ser mais o coitadinho que se deixa esmagar pelas mentiras de alguém. Eu fui até a delegacia e registrei um boletim de ocorrência sobre o uso indevido dos meus dados. Fui orientado a fazer isso quanto antes, já que minha irmã havia cometido um crime de fraude, e não era algo que se podia ignorar. Quando fiz a denúncia, o policial olhou para mim com uma expressão de pesar. Isso é sério, meu amigo. Mas agora, o que importa é que você tem provas de que alguém está usando suas informações sem seu consentimento. O resto agora está nas mãos da investigação. A sensação de estar fazendo a coisa certa era um alívio, mas também me deixou mais tenso. Eu sabia que minha irmã ia negar tudo, e que talvez até tentasse reverter a situação de alguma forma. Mas eu estava decidido. Eu não poderia voltar atrás. O que eu não esperava, no entanto, era o que viria depois. Quando cheguei em casa naquela noite, vi uma mensagem da minha mãe. Ela me disse que queria conversar comigo. Eu já estava com os nervos à flor da pele. O que ela tinha a me dizer agora? Eu estava em uma fase de total esgotamento emocional, mas sabia que não podia mais deixar as coisas nas mãos dela. A verdade precisava vir à tona, de uma vez por todas. E, se eu tivesse que perder a minha família para isso, que fosse. Mas eu não ia ser enganado por ninguém mais. E, no fundo, sabia que, por mais difícil que fosse, essa batalha era minha. Eu tinha que dar o primeiro passo para me salvar. Aquela mensagem da minha mãe me deixou em pânico. Eu não sabia se estava pronto para lidar com ela. Eu não queria mais ouvir desculpas ou desculpinhas. Eu só queria que as coisas fossem resolvidas, que minha irmã reconhecesse o erro e que minha mãe finalmente me apoiasse de verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que seria uma conversa difícil, e que talvez, só talvez, minha mãe estivesse tentando fazer o que achava que era melhor para mim. Quando cheguei na casa dela, a atmosfera era tensa, quase pesada. Ela estava sentada no sofá, com as mãos cruzadas e uma expressão séria, quase desconcertante. Eu me sentei à frente dela, tentando manter a compostura, mas a sensação de estar prestes a ser julgado de novo me deixava inquieto. João, eu sei que você está muito magoado com a Maria. E eu entendo a sua dor. Mas você precisa entender que ela está passando por um momento difícil também, e, talvez ela não tenha noção do quanto você está sofrendo. Ela começou, com aquela voz calma, quase paternalista. Eu fiquei em silêncio por um tempo, processando aquelas palavras. Momentos difíceis, pensei. Ela está me processando e eu é quem estou passando por um momento difícil. Não consegui engolir aquilo. Aquele discurso de proteção, aquela tentativa de justificar o injustificável. Eu respirei fundo e então, com mais raiva do que eu queria admitir, comecei a falar. Mãe, você está me dizendo que tem entendido a Maria? Que ela está passando por um momento difícil. Eu sou o que na história? O culpado? O que ela fez comigo não tem justificativa. Não tem desculpa. E a sua atitude de passar a mão na cabeça dela, ignorando o que ela fez, está me ferindo mais do que você imagina. Ela se encolheu um pouco, como se a franqueza na minha voz tivesse pegado ela de surpresa. Eu sabia que ela não ia gostar do que eu estava dizendo, mas eu não podia mais ser suave. Não dava mais. Eu já passei muito tempo me preocupando com o que você e a Maria iam pensar de mim. Não vou mais.
Eu estou lutando pela minha vida financeira, pela minha reputação, e você está aqui tentando fazer com que eu entenda ela? O que ela fez com meu nome e com meu CPF não tem desculpas. E agora eu sou o responsável pela dívida dela? Como você pode estar do lado dela? Eu vi o quanto ela estava desconfortável. Mas, antes que ela pudesse responder, eu continuei. Eu registrei um boletim de ocorrência. Não tem mais como ignorar isso, mãe. Eu não quero que você me escolha entre ela e eu. Não tem mais como passar pano. Eu sou a vítima aqui, e é hora de agir como tal. Houve uma pausa. O silêncio no ambiente parecia ensurdecedor. Minha mãe estava me olhando com um olhar cansado, quase derrotado. Eu entendo, filho. Eu entendo quanto você está sofrendo. Só não sabia como lidar com isso tudo. Eu sou sua mãe, e só quero que a nossa família não se desfaça por causa disso. Naquele momento, percebi que minha mãe estava falando mais de medo do que de apoio real. Ela tinha medo de perder as duas pessoas mais próximas a ela. E, talvez, ao tentar me proteger, ela tinha feito exatamente o oposto. Ela me afastou ainda mais. Mas, ao menos, agora ela parecia compreender um pouco da situação. Não era o suficiente, mas era um começo. Saí daquela conversa com um peso a menos, mas também com um sentimento de impotência. Sabia que, por mais que minha mãe tentasse me apoiar, minha irmã continuava a ser a peça que me faltava para dar fim a esse pesadelo. Eu precisava confrontá-la novamente, agora mais do que nunca. Eu estava decidido a agir, não apenas por mim, mas porque eu sentia que não podia mais ser passivo. Se eu não tomasse as rédeas da situação, eu estaria me permitindo ser a vítima para sempre. E eu não ia permitir que isso acontecesse. Nas semanas seguintes, a pressão só aumentou. O processo com o banco ainda estava em andamento, e as cobranças se tornaram cada vez mais pesadas. O valor da dívida foi se acumulando, e o banco começou a falar em leiloar a casa. Eu comecei a ficar apavorado com a ideia de perder meu nome e minha estabilidade financeira, sem poder fazer nada. Mas a ideia de ter que recorrer a uma solução legal mais drástica me deixava mais exausto a cada dia. Minha vida estava parada em função disso, e o desgaste mental estava começando a ser insuportável. Foi então que eu decidi que era hora de mudar a estratégia. Eu não ia mais depender de conversa ou desculpas. Eu precisava agir para que isso fosse resolvido de uma vez por todas. Resolvi procurar um detetive particular, alguém que pudesse me ajudar a coletar provas concretas de que minha irmã havia feito a fraude. Eu sabia que precisava de mais do que apenas palavras. Precisava de provas, algo que fosse incontestável. Eu ainda estava com as cartas do banco e com os registros das cobranças, mas eu queria uma solução definitiva. Eu precisava, de qualquer forma, desmontar o castelo de mentiras da minha irmã e da minha mãe, que parecia, até aquele momento, preferir proteger ela do que a mim. Não era só a questão do dinheiro, era a minha dignidade, o respeito que eu sentia que merecia. Eu não podia mais ser o errado na história. As semanas que se seguiram foram de pura tensão. O detetive que contratei foi bem meticuloso. Ele conseguiu descobrir uma série de informações que provavam, sem sombra de dúvida, que minha irmã havia usado meu CPF de forma fraudulenta para fazer o financiamento. O mais impressionante foi que ele encontrou registros de e-mails, conversas e até um recibo de um pagamento feito para a corretora que havia fechado o contrato da casa. Tudo batia. Tudo estava ali, bem na minha frente. Com isso em mãos, eu sabia que a única coisa que restava agora era confrontar minha irmã de uma vez por todas. Eu tinha as provas. Ela não teria mais como negar. Mas eu também sabia que isso não seria o fim. Mesmo com tudo isso, ainda havia algo em mim que me dizia que a dor dessa traição seria algo que eu levaria por um bom tempo. Não sei se alguma vez minha irmã vai se arrepender do que fez. Talvez não. Mas, pelo menos, eu sabia que fiz o que era certo para me proteger. Agora, com tudo isso, me resta uma última pergunta: até onde vai o preço de manter a paz familiar? Será que vale a pena perder tudo por uma relação que, no fundo, nunca foi verdadeira?
Eu não sei a resposta, mas pelo menos sei que, ao finalmente tomar as rédeas da situação, fiz o que pude para reconstruir a minha vida. E talvez, um dia, isso me traga um pouco de paz. O dia que eu finalmente decidi confrontar minha irmã com as provas foi um dos mais difíceis da minha vida. Eu sabia que, ao fazer isso, não apenas perderia minha relação com ela, mas também, talvez, a última chance de reconstruir alguma coisa de valor dentro da nossa família. Eu não queria esse confronto, mas a verdade estava ali, estampada diante de mim, e eu não podia mais viver na mentira. Eu a chamei para uma conversa, mais uma vez, e pedi que ela fosse até minha casa. Ela, obviamente, não estava muito animada com a ideia, mas aceitou. Quando ela chegou, eu estava já com o material em mãos, prints de conversas, recibos, contratos, tudo que comprovava que ela havia feito aquela fraude. Eu sabia que a conversa não seria fácil, mas eu estava preparado. Ou ao menos, eu pensava que estava. Maria, eu não vim aqui para brigar. Eu não quero gritar, não quero que isso vire um circo. Eu só preciso que você olhe para o que está na minha frente e me diga a verdade. Você roubou minha identidade. Você me colocou numa situação sem volta. E agora, não tem mais como esconder. Eu tenho as provas. Ela entrou na sala e me olhou com um olhar de quem já sabia o que estava por vir. Antes que ela falasse qualquer coisa, coloquei os documentos na mesa. Era como se eu estivesse mostrando a ela um espelho que refletia a realidade de sua mentira. Ela olhou para os papéis e, por um segundo, parecia hesitar. Mas logo se recompôs. Você está com isso? Você foi atrás de tudo isso, João. Ela parecia mais surpresa com o fato de eu ter ido tão longe do que com o conteúdo das provas. Sim, eu fui. Não só isso, mas também denunciei à polícia. Não tem mais escapatória. Você vai ter que responder por isso. O silêncio que se seguiu foi doloroso. Ela parecia tentar encontrar uma saída, uma justificativa, algo que pudesse minimizar a gravidade da situação. Eu sabia que a negação estava no DNA dela, mas eu também sabia que, depois de tudo que eu tinha ali, ela não tinha mais como escapar. João, você não entende. Eu só fiz isso porque eu estava desesperada. Eu precisava do dinheiro para, você sabe, para começar a minha vida, para sair do buraco. Eu achei que você não se importaria. Eu sou sua irmã, e você sempre esteve por perto quando eu precisei. Eu fiquei em choque por um momento. A resposta dela não tinha nada a ver com arrependimento, mas com uma tentativa de justificar o injustificável. Não era sobre a dor que ela causou, era sobre o que ela queria para si mesma, sem pensar nas consequências. Não se trata de você, Maria. Se você estivesse em apuros, eu teria te ajudado. Mas o que você fez foi algo que você sabia que era errado. Você usou o meu nome, o meu CPF, você me colocou em risco. E você sequer pensou em me avisar sobre o que estava acontecendo. O que você fez não tem desculpa. Isso não é desespero, é uma escolha egoísta. Eu comecei a sentir um peso enorme no peito. Era como se o peso da decepção estivesse me esmagando aos poucos. Eu me senti, pela primeira vez, como alguém completamente sozinho nessa história. Não era só a questão da fraude. Era a forma como ela, sem pensar duas vezes, destruiu tudo que a gente tinha. E, o mais doloroso, como ela ainda não conseguia enxergar a gravidade do que havia feito. Ela abaixou a cabeça. O silêncio entre nós aumentava. Eu podia ver que ela estava tentando digerir as palavras, mas não havia muito o que processar. Ela sabia o que tinha feito. Não tinha mais como se esconder. Eu não sei o que dizer. Eu sei que te feri, e eu sinto muito, João. Mas, por favor, não me faça pagar por isso com a minha vida. Eu não sou má. Eu só cometi um erro. Um grande erro, mas não sou uma pessoa ruim. Eu sei que você cometeu um erro, Maria. E não sou eu quem vai te fazer pagar por isso, mas a justiça. Eu não estou aqui para te destruir, mas eu não posso deixar você sair impune. O que você fez comigo não vai passar em branco. Eu não vou ser a vítima da sua escolha.
Ela se levantou e começou a caminhar pela sala, como se estivesse tentando juntar as palavras, mas parecia que estava fora de controle. Eu não sabia mais o que dizer. Eu sentia um vazio, uma sensação de que algo que já estava quebrado entre nós, agora estava irreparavelmente despedaçado. Você não pode fazer isso, João. Não pode ir tão longe. Eu sou sua irmã. Eu preciso de você. Você é a única pessoa que ainda pode me ajudar. Eu a encarei, respirando fundo para não perder o controle da situação. Ela não estava pedindo desculpas pelo que fez. Ela estava pedindo para eu limpar o seu nome, mais uma vez. Ela não queria aprender a lição. Queria que eu esquecesse tudo, como se nada tivesse acontecido. Eu não posso te ajudar mais, Maria. Não posso te proteger dessa vez. Isso não é sobre eu ser ou não ser sua família. Isso é sobre o que você fez. E, se você não tem consciência disso, eu não posso mais te ajudar. Ela começou a chorar. Lágrimas que eu não conseguia mais entender. Talvez elas fossem sinceras, talvez não. Mas, naquele momento, eu já não me importava mais. Eu já havia tomado minha decisão, e eu sabia que, se quisesse preservar a minha vida e o meu nome, a única coisa que eu podia fazer era seguir em frente e deixar as consequências da fraude recaírem sobre ela. Eu já tomei minha decisão, Maria. O que você fez vai ser resolvido pela justiça, e eu não vou voltar atrás. Não tenho mais como ser cúmplice disso. Eu espero que, com o tempo, você entenda o impacto do que fez. Ela olhou para mim uma última vez, com o olhar cheio de dor, mas também com um traço de raiva. Eu sabia que ela me odiava naquele momento, e, sinceramente, eu não me importava. Eu tinha que fazer o que era certo, mesmo que isso significasse perder minha irmã para sempre. Eu a vi sair pela porta, e, quando ela se foi, a casa ficou silenciosa. Um silêncio pesado, como se tudo o que restasse agora fosse reconstruir o que fosse possível da minha vida. Não sabia o que o futuro me aguardava, nem o que aconteceria com ela. Mas, ao menos, agora, eu sabia que estava fazendo o que era necessário para salvar a minha vida. Não só a minha vida financeira, mas minha dignidade e meu futuro. E, mesmo que eu tivesse perdido minha irmã, mesmo que a minha família nunca mais fosse a mesma, eu finalmente estava começando a encontrar algum tipo de paz. Eu só espero que, no fundo, ela também encontre um caminho para se redimir e aprender com os próprios erros. Mas isso, agora, não dependia mais de mim. Eu fiz a minha parte. E, talvez, isso seja o que mais importa.